Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje, quarta-feira, noite de estudarmos a palavra do Senhor. Irmãos, saiu um novo decreto da prefeitura liberando as reuniões no templo, mas em uma conversa que eu tive com a liderança, nós achamos que seria mais viável, mais prático, mais seguro também, termos a reunião na igreja apenas no domingo. Então nós vamos nos reunir em nossos lares na quarta-feira, como estamos fazendo hoje, e no domingo nós vamos nos reunir na igreja de manhã e à noite, ok? Então nós vamos ter escola dominical às 9 horas da manhã no domingo e o culto à noite às 19h30 no templo também. Mas na quarta-feira apenas online, até as coisas se normalizarem e estarem um pouco mais seguras. No meio de semana ainda tem um fluxo, um movimento muito grande no centro da cidade, uma movimentação muito grande de pessoas, e isso, querendo ou não, traz um risco maior para aqueles que estão transitando pelo centro da cidade no meio de semana. Então, para termos uma segurança maior, um cuidado maior, vamos deixar para nos reunirmos no templo apenas aos domingos, amém? Hoje nós vamos meditar um pouquinho no livro de Ageu, né? Só que antes de você abrir a sua Bíblia, antes de lermos o texto, queria que orássemos juntos, vamos falar com Deus? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite de quarta-feira, agradecer ao Senhor pela liberdade que temos de cultuarmos a Ti, de te louvarmos, de separarmos um tempo para meditarmos em Tua Palavra. Peço ao Senhor que fale ao meu coração, o coração dos irmãos que estão em seus lares agora. Pedimos a Ti que nos perdoe dos nossos pecados, sonda meu coração, Pai, sonda o coração dos irmãos que estão em casa agora e nos perdoe pelas nossas transgressões, pelos pecados que cometemos contra Ti, contra a Tua Palavra. Tenha misericórdia, Pai. Nos purifique, que absolutamente nada nos separe da Tua presença nesta noite. Que estejamos separados apenas para Ti neste momento. Fala comigo, fala com os irmãos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, como eu havia dito, hoje vamos pensar um pouquinho no livro de Ageu. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Ageu. Nós vamos ler alguns versículos, um versículo no capítulo 1 e alguns versículos no capítulo 2 de Ageu. O versículo que nós vamos ler no capítulo 1 é o versículo de número 14, Ageu 1, 14, e depois vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 2, certo? Olha o que diz o versículo 14 de Ageu 1. O texto diz o seguinte: Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Agora vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 2. No 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra e o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, a quais trarão para cá os meus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Até aqui apenas. Irmãos, Ageu foi um profeta do Senhor que exerceu o seu ministério profético, profetizou aos judeus que voltaram
a Israel. Cerca de 520 antes de Cristo, né? Quando Ageu profetiza a Israel, ele leva a palavra do Senhor àquele povo, trazendo a vontade do Senhor a eles, que era qual? Que eles reconstruíssem o templo do Senhor. Nós vimos aí Ageu levando a profecia ao povo, a mando de Deus, a ordem de Deus, de que era para o povo reconstruir o templo, né? De que era para o povo se levantar, se unir e começarem a reconstrução do templo do Senhor. E a gente percebe, irmãos, que o povo se dispõe, né? Existe uma disposição do povo de começar esse trabalho, de reerguer o templo do Senhor. A ênfase, se você ler todo o livro de Ageu, e eu te desafio a fazer isso, não é um livro muito grande, é um livro pequeno. A ênfase das profecias que Ageu leva ao povo, e também do livro dele que a gente acabou de ler agora, está em que servir a Deus requer tê-lo como prioridade. É uma das ênfases que nós encontramos no livro de Ageu. Ageu diz ao povo: olha, se vocês querem de fato servir a Deus, vocês precisam ter Deus como prioridade na vida de vocês. É necessário haver isso, esse sentimento e esse desejo de fazer com que Deus seja a prioridade. Logo de cara a gente já percebe um chamado, um desafio dentro do livro de Ageu. Um desafio para mim, para você, para nós, um desafio extremamente contemporâneo. O desafio de termos Deus como prioridade. Por quê? Porque infelizmente o que não é difícil de se encontrar é que muitas vezes o relacionamento das pessoas com Deus é algo secundário. Pastor, mas será? Vamos lá, eu te convido a fazer uma análise junto comigo agora de fatos. Já percebeu o quanto as pessoas têm facilidade de abrirem mão de algo, de um tempo que é para Deus, para desfrutarem de outras coisas? Por exemplo, trocam a reunião de domingo à noite na igreja por uma programação que vai passar na TV. Trocam a reunião de oração na sexta-feira por um encontro com um colega, com um amigo, por uma partida de futebol. As pessoas estão deixando os seus compromissos com Deus, a sua relação com Deus, em segundo plano. Uma outra prova é de que nós deixamos para ler a Bíblia, ou para orar, ou para termos o nosso momento de devocional, se sobrar tempo. E é um outro erro que muitas pessoas cometem. Infelizmente, dedicam para o Senhor não o seu melhor tempo, mas o tempo que sobra. E isso é um erro muito comum de ser encontrado e percebido no meio dos crentes, no meio dos cristãos. Então, Ageu ele vem e trata a respeito disso. Se você quer servir a Deus, você tem que tê-lo como prioridade. Existe um tema extremamente importante no livro de Ageu, que é tratado aqui em Ageu e que precisamos meditar também, e que também é tão contemporâneo quanto o que nós acabamos de citar agora há pouco, a respeito da prioridade que devemos ter com relação ao nosso compromisso com o Senhor. E esse tema que é abordado por Ageu em seu livro, nas profecias que ele leva ao povo, é o desânimo. É algo que é tratado por Ageu, é algo que é explanado por ele, que é tratado por Deus com o povo. Ageu fala a respeito desse desânimo, trata a respeito desse desânimo. É um problema, é um grande mal que Ageu enfrenta em todo o seu ministério. Não o desânimo de Ageu, não era Ageu que estava desanimado, não. Era o povo que estava desanimado, o povo para o qual ele profetizava, o povo para o qual ele levava a palavra do Senhor. Tanto as autoridades, a gente vê que Ageu, sempre que vai levar uma profecia em seu livro, ele não cita apenas as pessoas, o povo, mas também as autoridades. Havia um desânimo presente no meio das autoridades e do povo para o qual ele profetizava. E que desânimo é esse? O desânimo
o desânimo de servir a Deus, o desânimo de fazer a vontade do Senhor, de obedecer a palavra do Senhor. Em como que a gente encontra, em que atitudes nós encontramos este desânimo? A gente encontra logo no início do texto. A gente percebe que aí no final do capítulo 1, né, entre o capítulo 1, a transição do capítulo 1 para o capítulo 2, existe uma disposição das autoridades do povo em obedecerem a ordem do Senhor, que era de reconstruir o templo. O Senhor vem e fala através do profeta: olha, vocês precisam reconstruir o templo. Animem-se, levantem-se, autoridades, reis, profetas, reis, servos do Senhor, o governador, né? Aí nós temos aí no versículo 1 e 2, versículos 1 e 2 do capítulo 2, o profeta convocando o governador e também o sumo sacerdote. E depois o povo. Então a profecia é dirigida aos líderes e depois ao povo. Então esse desânimo de servir a Deus estava presente em todos os lugares. E, irmãos, não é incomum encontrarmos e termos momentos de desânimo no que se diz respeito a fazermos a vontade do Senhor. Muitas vezes nós nos pegamos na mesma situação, na mesma condição que as pessoas, que o povo de Israel estava quando recebem a profecia de Ageu, desanimados. Muitas vezes começamos uma empreitada, uma jornada, uma tomada de decisão que fazemos com Deus com todo o vigor, com toda a disposição, com aquele fogo. E as coisas começam a se desanimar, as coisas começam a desacelerar, e o desânimo vai encontrando um lugar na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Foi isso que aconteceu com o povo. Eles se dispuseram, se levantaram e começaram a trabalhar, começaram a reconstruir o templo, mas no comecinho do capítulo 10 a gente já tem um dilema. E que dilema que é? O povo começou a desanimar. As autoridades começaram a desanimar. O governador, o sumo sacerdote, aqueles que estavam envolvidos na reconstrução do templo, começaram a desanimar. E por que eles começaram a desanimar? Qual que era o motivo principal que estava levando esse desânimo para eles? Acredita-se, é muito forte a ideia de que eles estavam desanimados porque tinham a concepção e a ideia de que o templo que eles estavam reconstruindo não teria a mesma glória, o mesmo vislumbre, não ficaria tão magnífico como o templo anterior que havia sido destruído, né, que anteriormente construído por Salomão. Então eles estavam se deixando desanimar pela perspectiva que eles tinham de como ficaria o templo depois de pronto. Esse templo jamais vai ficar como o templo que Salomão construiu. E isso começou a ganhar força entre eles, e talvez esse tenha sido um dos grandes motivos que conduziram o povo ao desânimo, as autoridades ao desânimo. Então a gente percebe aí que o desânimo no meio do povo de Deus, o desânimo de servir e fazer a vontade do Senhor é algo extremamente preocupante. Por quê? Porque ele bloqueia a obra do Senhor. Ele bloqueia aquilo que é a vontade de Deus. Ele desacelera o progresso da vontade de Deus. Aqui na terra, que é o nosso serviço, Deus me dá uma tarefa, Deus me dá uma missão, Deus te dá uma tarefa, Deus te dá uma missão, e quando o desânimo chega, esse progresso da obra, do reino de Deus, ele é desacelerado. E existe um prejuízo aí, e eu preciso estar atento a isso. Deus havia dado uma ordem, que era reconstruir um templo. A ordem precisava ser obedecida. O povo obedece ao início, começa a trabalhar. Vem um desânimo. As coisas dão uma desacelerada. Deus vem e chama a atenção do povo. Trabalhem. Então o profeta precisa estar ali cobrando, mostrando, desafiando, motivando as pessoas com a promessa de Deus, de que Deus estava com eles, de que eles precisavam continuar trabalhando e fazendo a vontade do Senhor. E eu quero parar para pensar um pouquinho com os irmãos sobre alguns motivos, algumas coisas que podem nos causar o desânimo no que se diz respeito a fazermos a vontade do Senhor. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida com essa.
de ter abraçado uma ideia, abraçado o ministério, assumido um compromisso, ou talvez não tenha abraçado uma ideia, assumido um compromisso ou um ministério, mas a sua caminhada com Deus, a sua jornada com o Senhor de crente, de cristão, talvez tenha passado por nada com o Senhor de crente, de cristão, talvez tenha passado por um momento de desânimo, talvez você esteja nesse momento de desânimo agora, desanimado, né? Eu li uma reportagem essa semana, na verdade na semana passada, que falava a respeito do desânimo que tem crescido no meio dos crentes de acompanhar os cultos online. Eles começaram e houve uma explosão, um crescimento muito grande de pessoas assistindo os cultos online no início da pandemia e de que agora as pessoas estão se desanimando com relação a isso. Perderam o ânimo de continuarem acompanhando os cultos, as ministrações, os estudos online. E talvez você tenha passado por isso, talvez você esteja passando por isso na sua vida espiritual agora. Ageu, ele traz alguns motivos, ele traz algumas coisas, algumas causas do desânimo. Nós vamos parar para pensar um pouquinho a respeito disso. Talvez o que tenha nos causado desânimo, o que te causou um desânimo, ou que em uma situação ou outra que já tenha passado, ou talvez o que está te causando o desânimo agora, não seja citado aqui. O que nós vamos citar são exemplos que foram vividos por Ageu lá, situações que provocaram o desânimo do povo lá no contexto dele, mas que nos fazem pensar, que nos fazem meditar, que nos fazem querer entender que o desânimo ele é prejudicial e que eu preciso de alguma forma afastar ele da minha vida. Primeira coisa que Ageu combate e critica e se opõe, que estava provocando desânimo nas pessoas, nos crentes, continuarem fazendo a vontade do Senhor, está no versículo 4 do capítulo 1. Versículo 4 do capítulo 1 diz o seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Olha a pergunta que Deus faz para o povo. Por acaso vocês acham que convém vocês estarem morando em casas impecáveis, com acabamento finíssimo, de alta qualidade, enquanto a minha casa, o templo, está destruído, está em ruínas? Então, Ageu destaca aqui, o Senhor, na verdade, destaca aqui, para mim e para você, algo que causa desânimo na vida espiritual de muitas pessoas, que é o quê? Preocupação excessiva com o bem-estar pessoal. Essa preocupação excessiva com o meu bem-estar pessoal, ele pode ser prejudicial para o meu ânimo espiritual. Deus cita isso aqui em Ageu, diz o seguinte: olha, vocês estão tão preocupados com a casa de vocês, se dedicam tanto, é o Senhor que diz que a casa das pessoas era de fino acabamento, era uma casa boa. O Senhor não critica o fato deles terem uma casa boa, não interprete mal. Deus não está criticando o fato daquelas pessoas terem boas casas para morar. A crítica que Deus faz, o que Deus condena é que eles se preocupavam muito com o bem-estar pessoal e não se preocupavam em nada com a casa do Senhor, com o compromisso que eles tinham com Deus. Vocês não estão se mantendo fiéis a mim, se preocupam demais com vocês, se preocupam demais com aquilo que está ao redor de vocês e não se preocupam com a minha casa, E isso estava levando desânimo para aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam ficando desanimadas espiritualmente, no que se diz respeito a fazer a vontade de Deus. Então Deus traz esse desafio. E a pergunta que fica para mim e para você é: como que anda a nossa vida? Quais são as prioridades da nossa vida? Eu não estou dizendo que é errado você sonhar, você trabalhar, você querer estar num lugar melhor, estar em uma estrutura melhor, estar em um lugar aconchegante, confortável, bonito. Não é errado isso. O que é errado é esse anseio, essa preocupação chegar a um ponto tão excessivo que te desanime de fazer a vontade de Deus, por não sobrar mais tempo. Eu estou tão cansado correndo atrás
dos meus sonhos, das minhas perspectivas, dos meus objetivos pessoais, que não sobra ânimo, tempo para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus tem uma obra para mim, Deus tem um ministério para mim, para você, e ele precisa ser desempenhado. E eu preciso dar o meu melhor, eu preciso dar o meu melhor nisso. Segundo, Ageu 2:4. O texto diz o seguinte: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Segundo motivo que pode provocar desânimo no que se diz respeito ao serviço, na obra de Deus, no servir ao Senhor, no fazer a vontade de Deus, é o espírito de covardia diante dos obstáculos. Surgem obstáculos? Surgem. Surgiram obstáculos na reconstrução do templo na época de Ageu? Sim, claro. Os obstáculos no que se diz respeito às expectativas, de achar que ficaria extremamente magnífico como o que Salomão havia construído. A preocupação de Deus não era apenas com a estrutura construída, mas era também com a presença dele ali naquele lugar. Vão surgir obstáculos? Claro. A nossa vida ela vai estar sendo sempre acompanhada por obstáculos, por momentos difíceis. E o que eu e você precisamos ter? Coragem. Não deixarmos que o espírito de covardia tome lugar no nosso coração. Por quê? Porque a covardia tira o nosso ânimo. A covardia me desanima no que se diz respeito a fazer a vontade de Deus. A gente se levanta às vezes corajosos, animados. Hoje eu vou fazer a vontade do Senhor. Hoje eu vou fazer a obra do Senhor. E daí surge o primeiro problema, a primeira dificuldade, e que às vezes nem é tão grande assim. E quando aquela dificuldade se levanta, aquele problema se levanta, o espírito de covardia vem sobre a gente e tenta nos desanimar, nos puxar para baixo, sussurrando no nosso ouvido: isso vai ser muito difícil, você vai encontrar problemas demais se continuar. Esse probleminha aí que está diante de você agora, não é nada comparado ao que vai vir. Se você romper agora, você vai ver o tamanho do que vai vir para frente. E pensamentos como esses começam a surgir na nossa cabeça e vai nos provocando o desânimo, a tristeza, a falta de vontade de fazer aquilo que o Senhor nos mandou e nos ordenou e deixou para que eu e você façamos. Ageu continua agora no versículo 8. Versículo 8 do capítulo 2, ele diz o seguinte: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. O templo, uma das características muito marcantes do templo que Salomão construiu e que havia sido destruído e que o Senhor estava mandando reconstruir agora, era a riqueza que havia naquele templo. Prata e ouro em excesso. Um templo extremamente lindo, decorado, adornado com metais preciosos. E as pessoas estavam preocupadas no que se respeito a isso. Onde nós vamos conseguir o que precisamos para reconstruir esse templo? A moeda da época era essa, ouro e prata. Onde nós vamos conseguir o ouro e a prata que precisamos para adquirir os recursos, para comprar o que precisamos? E o Senhor vem e diz para eles: olha, o ouro e a prata são meus, eles me pertencem. Então a gente vê aqui, Ageu aqui usado pelo Senhor, vem para combater a falta de fé no que se diz respeito à provisão de Deus. Essa falta de fé na provisão de Deus também nos faz desanimar. Acharmos que não vamos conseguir porque não temos os recursos necessários, acharmos que não vai dar certo porque de onde vai vir tanto recurso, de onde vai vir aquilo que a gente precisa. O que nós precisamos é acreditar, é crer. Crer que o Senhor, o Deus que nós servimos, é o dono do ouro e da prata, que se Ele me mandou fazer alguma coisa, é porque Ele vai levantar os recursos, Ele vai levantar o material necessário, a mão de obra necessária, o material necessário. Ele vai prover. E eu preciso acreditar nisso.
Às vezes a gente não tem um ânimo nem de começar. Né? E olha que erro. Olha que erro. Tentar para quê? Não vai dar certo mesmo, né? Às vezes esse pensamento que as pessoas têm na cabeça. E nós não podemos ter esse pensamento, isso vem do inferno. Essa ideia, ela não vem de Deus. O Senhor está dizendo, olha, levante-se, eu sou o dono do ouro e da prata. A mim pertencem os recursos. Não vamos nos desanimar, irmãos. Vamos nos manter animados, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo ao Senhor, obedecendo a Deus, honrando ao Senhor com os nossos recursos, com a nossa vida, com o nosso trabalho. Não deixe o desânimo encontrar lugar no seu coração. Eu quero concluir lendo com vocês o versículo 4 e 5 de Ageu 2. Diz o seguinte: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Não tenha medo. O Senhor dos Exércitos está comigo, o Senhor dos Exércitos está com você. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos direcionar na nossa caminhada. E é nele que encontraremos força para continuarmos caminhando animados. Não deixe o desânimo ter lugar na sua vida, ter lugar no seu coração, ter lugar na sua cabeça. Avante, avante ao povo de Deus. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora que nos ajude. Muitas vezes o desânimo ele tenta encontrar lugar em nossos corações, nos puxando para baixo, nos travando, nos oprimindo, querendo nos atrapalhar nossa caminhada com o Senhor. E eu peço a Ti que nos ajude a nos mantermos sempre animados a fazer a Tua vontade, fazermos a obra do Senhor. Pai, esteja comigo, esteja com os irmãos da igreja, com cada membro da Igreja Cristã Evangélica de Gurupi, com cada pessoa que possa estar assistindo a esse vídeo neste momento. Encha os nossos corações de ânimo, que possamos entender que a obra é do Senhor, que o trabalho é do Senhor, que é o Senhor quem vai nos capacitar e levantar todos os recursos necessários para que a obra do Senhor continue acontecendo, mesmo em meio a dias difíceis. Pai, eu peço ao Senhor que proteja o lar de cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Livra-nos do mal, da doença. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que possa nos prejudicar. Pai, que a Tua provisão possa estar sempre presente sobre os nossos lares. Que não nos falte nada, Senhor, que não nos falte nada. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Te louvamos porque a Tua boa mão tem nos sustentado e continuará nos sustentando. Oramos felizes e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Tenham um restante de noite, um restante de semana abençoado. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e tchau.